Seja muito bem-vindo à série Vision. Já estamos no 6º episódio e estamos tendo o prazer de poder estudar a história da Igreja Adventista na perspectiva da pessoa de Ellen White. E especialmente hoje iremos estudar sobre guerra. Eu tenho certeza que a guerra também chama muito a sua atenção, como também da maioria das pessoas, mas especialmente hoje vamos estudar sobre a Guerra Civil Americana, que aconteceu entre 1861 e 1865. E especialmente no estudo de hoje, vamos encarar a Guerra Civil da perspectiva dos adventistas da época, como foi para a igreja passar por tudo isso. Vamos lembrar, é claro, que a igreja se organizou, como vimos no estudo passado, somente em 1863, algo que foi muito importante para a igreja passar pela Guerra Civil, porque o presidente atual da época era Abraham Lincoln e ele decretou que todos os homens deviam pegar em armas e atuar na guerra, ao menos que estivessem ligados a uma denominação religiosa, algo que deu muita ajuda para os adventistas conseguirem ficar isentos de irem para a guerra, porque era contra os princípios, como até hoje. E outro grande problema que os adventistas enfrentaram foi que o avanço evangelístico deles teve que parar um pouco, porque era comum as autoridades locais do governo tomarem as tendas evangelísticas para fazerem, em vez de reuniões de pregação, reuniões para conversar sobre assuntos da guerra, tirando totalmente o foco do público para a guerra e não para o evangelho da Bíblia. Mas do que consistia realmente a Guerra Civil? Era uma guerra que estava acontecendo entre a parte sul pela parte norte dos Estados Unidos. Inclusive, tanto Ellen White quanto Abraham Lincoln acreditavam piamente que o real motivo da Guerra Civil Americana era que a ira de Deus estava sendo derramada sobre a nação, por tolerarem por tanto tempo em seu território o jugo da escravidão. Aliás, toda a nação era consenso de que Deus, na cabeça deles, estava tão envolvido com a guerra americana quanto ele estava envolvido nas guerras do antigo Israel, lá no Antigo Testamento da Bíblia. E ainda mais importante nesse contexto foi que não só importante para a igreja foi a organização institucional, como vimos no estudo passado, mas acima de tudo, eles se uniram e se organizaram espiritualmente. Algo que foi muito importante para a espiritualidade da igreja, pois eles oravam fervorosamente, semanalmente ou até diariamente pela nação, pelo que estava acontecendo ao redor deles. Ainda para falar de uma curiosidade, como que a família White estava passando especificamente esse período da guerra? Aonde os White moravam na época, logo ao lado estabeleceu-se um campo de treinamento dos soldados, porque ali tinha alguns lugares propícios para o treinamento dos cavalos. E o que acabou acontecendo foi que os filhos dos White, na época tinham entre 12 e 14 anos, começaram a se sentir atraídos pelos barulhos que tinham ali no quintal e ao lado da casa, nos treinamentos dos soldados para a guerra. Eles inclusive aprenderam o hino da guerra, aprenderam a usar estilingue, aprenderam a tocar tambores e várias outras coisas, fazendo com que eles perdessem a consagração deles a Deus. Isso fez com que os White tomassem a decisão de mudar de casa. E como foi o final da guerra, para falar a verdade? Os adventistas na época estavam orando tanto, mas tanto pelo fim da guerra, juntos intercedendo, que foi inevitável que quando a guerra se findou, eles enxergaram diretamente a mão de Deus como uma resposta direta às orações deles. Mas não só eles, como toda a nação acreditou que Deus interviu na história para acabar a Guerra Civil em 1865. Agora, a partir de então, a porta que antes estava fechada para o evangelismo foi aberta e agora os adventistas tinham uma solene mensagem a pregar a todos os Estados Unidos e depois entenderiam que também a todo o planeta. Mas é claro, antes deles pregarem essa mensagem, eles precisavam praticar. E esse será o tema do nosso próximo episódio. E se você gostou de mais desse episódio, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, para que você possa receber as notificações dos próximos episódios e continuar aprendendo cada vez mais sobre a história da Igreja Adventista e como ele tem conduzido minuciosamente a sua igreja até os tempos de hoje. Até o próximo episódio!